Seja bem-vindo a mais um GC Online. Que alegria nós estarmos aqui juntos, reunidos para comunhão, para conhecer sobre o Senhor, para adorar a Deus. Nesse clima meio que de Natal, já está todo mundo meio caracterizado aqui de Natal, vermelho, verde. Natalino. Meus amigos aqui do estúdio, né? A Lívia, a Dani, o Samuel. E hoje nós vamos juntos aí para mais um GC Online. A gente vai começar fazendo uma oração. Se você puder aí no seu lugar, feche seus olhos, curva sua cabeça para nós orarmos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por mais um GC. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade e privilégio que é estar reunidos, ó Pai, para conhecer mais sobre o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e que o nome de Jesus seja honrado e glorificado nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus! Aleluia. Essa é a nossa esperança, a vida de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Hoje, nessa semana de Natal, semana natalina, a gente vai falar sobre o tema Uma Boa Notícia, né? Tema livre esses dias aqui no nosso GC. E eu separei aqui esse texto. Esse tema estava lendo o Evangelho de Lucas recentemente e analisando e pensando, estudando sobre esse texto. Eu queria, né, que juntos aqui nós tirássemos algumas lições dele. Então, o tema do nosso GC de hoje é uma boa notícia. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. A Bíblia diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Nós estamos aqui, né, diante de um episódio não apenas conhecido, mas muito importante do Evangelho. Nesse momento aqui da história, né, como nós estamos falando do ápice, do momento em que nós conhecemos na Bíblia como a plenitude dos tempos, o tempo perfeito que Deus escolheu para enviar o seu Filho, Jesus. Esse diálogo aqui do anjo com Maria é o início da execução prática do plano de redenção. Desde Gênesis, quando o homem caiu, né, quando aconteceu a queda, houve a necessidade de um Salvador. E Deus já havia falado, né, ali no Éden mesmo, no momento da queda, a respeito da mulher e da serpente, que o descendente da serpente iria picar o calcanhar do descendente da mulher, mas que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E isso já falava sobre Jesus. Isso é o que nós conhecemos como o proto-evangelho. Era um protótipo do evangelho que já estava sendo pregado e anunciado lá no Éden mesmo. Então já existia uma promessa e um plano, e Deus então começou a agir, a trabalhar, fazendo aquilo que a Bíblia até fala em Romanos, né? Fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, que é o cumprimento do seu propósito. Então Deus começou a alinhar todas as coisas em toda a história, durante todos os anos, até que chegou a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, o momento ideal para que Deus enviasse o seu único Filho, Jesus Cristo, e ele se tornasse homem, se tornasse carne, para que ele pudesse, de fato,
morrer na cruz do Calvário, morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados e conquistar para nós o acesso a Deus o Pai, a restauração do nosso relacionamento com Deus. Nós olhamos para todo o Antigo Testamento e nós vemos sombras dessa promessa. Nós vemos pré-anúncios dessa promessa por meio dos profetas, por meio de toda a história do povo de Israel, por meio de cada momento dos reis de Israel. Eram promessas. Quando nós vemos os sacrifícios, as cerimônias pelo perdão dos pecados do povo, quando nós vemos o sacerdote que ia diante da presença de Deus em nome do povo, tudo isso eram sombras. O sangue dos animais derramados nos sacrifícios, tudo isso eram sombras que apontavam para o Salvador que viria, que apontavam para o Messias que viria. E agora, no início do Evangelho de Lucas, nós temos o início da execução prática desse plano de redenção. Agora estava muito próximo. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava prestes a encarnar. E então a Maria, a Virgem, recebe a visita de um anjo. E aqui eu gostaria de começar a aplicar essa mensagem, né? O anjo Gabriel vai até um lugar ali, né, chamado Galileia, e na cidade de Nazaré, que ficava na região da Galileia. E esse anjo ele vai conversar com Maria. E observando o texto, se você puder continuar com a sua Bíblia aberta, versículo 26 fala que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Esse é o primeiro tópico da nossa lição aqui de hoje. O anjo ele foi enviado por Deus. O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar hoje que todo plano de redenção, né, a iniciativa dele é de Deus. Deus tem a iniciativa no planejar, Deus tem a iniciativa no executar. Todo plano, todo propósito divino tem iniciativa em Deus. Deus deu o primeiro passo, Deus quis nos salvar. Embora Deus tenha sido o ofendido com essa história toda do pecado, Ele tem a iniciativa de ir ao encontro do pecador por meio do sacrifício do seu Filho. Então a iniciativa é dele, a história da redenção começa nele. Por isso ele mesmo é o centro da redenção, ele mesmo é o centro do Evangelho. Então quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, nós não estamos falando sobre uma ideia humana. Quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós não estamos falando apenas sobre uma data comercial. Nós tivemos até algumas lições anteriores na agenda do ano de 2025, que fala, né, que pergunta se o Natal é algo pagão. Mas o nascimento de Jesus, ele não é uma data comercial, embora, né, hoje o comércio se utilize da data e tudo certo. Mas o Natal ele não é sobre isso. O Natal ele aponta mesmo para essa atitude de Deus, de ser aquele que tem a iniciativa, aquele que tem a intenção a partir do nascimento de Jesus. Nós podemos aplicar isso, né, na nossa vida prática, a respeito de todo o plano e propósito de Deus que nós vivemos na nossa vida, que de fato é Ele que tem a iniciativa. A vontade é dEle, a iniciativa é dEle, o propósito é dEle, o projeto é dEle, e Ele levanta, Ele sustenta, Ele capacita e é para a glória dEle. Então a gente vê a soberania de Deus nisso aí, né, meus amigos? É isso aí, graças a Deus, né? Porque se dependesse da gente, quão falho nós somos, né? Como seria se dependesse a obra, tanto na nossa vida, quanto a obra da redenção dependesse de nós, seres humanos, Sim. que nós somos, né? E você falou do proto-evangelho, né? Lá em Gênesis 3,15, então Deus já tinha tudo arquitetado, já tinha todo um plano, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, o homem pecou e aí Deus tinha um plano B. Não tinha um plano B, né? João viu e ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desde a fundação, é desde antes, né? Deus já tinha todo um plano, né? E lá em Gênesis 3,15 ele fala, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, né? Falando a respeito de Jesus. Então, assim, tudo já estava preparado e graças a Deus por isso. Tanto a obra da redenção quanto na nossa vida. A gente às vezes fica tão ansioso, né? Com todas as coisas, na verdade. A gente fica ansioso e é bom saber disso, que o plano não vem de nós, né? A resolução dos problemas não vem de nós, que nada vem de nós, porque Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos como a relva, assim, ó, que o vento vem e passa, como vapor, abriu a panela, ó, foi. Então Deus, Ele se lembra disso. Então tudo na nossa vida, né, tanto a redenção, a vinda de Jesus, ali a conversa do anjo com Maria, como o Mateus falou, né, a iniciativa de Deus em fazer isso, ainda bem que depende tudo dEle.
Porque dele é o querer e o efetuar, né? Dele é o sim e o amém. Se dependesse da gente, nós não daríamos conta de cuidar da nossa vida. Em nada, em nada. Porque nós não temos essa capacidade, né? Nós somos falhos, humanos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Nele há todo o poder, nele há todo o conhecimento. Então, Ele está vendo a nossa vida aqui, mas Ele está vendo lá na frente. Deus, Ele viu o dia que Ele chamou Maria, Ele viu o dia que o homem caiu, Ele viu o dia que Jesus morreu, tudo ao mesmo tempo. Tudo ali, ó, diante da visão dele, tudo ao mesmo tempo. Então, Deus não perde o controle de nada. E é muito bom a gente ter essa certeza, né? E eu fico pensando que às vezes a gente passa pelos textos assim, tipo assim, Noé construiu uma arca, Maria foi chamada, mas pensa a visão da Maria, uma menina tão nova, né? Ela era nova, e o anjo chegar e falar com ela, né? Você vai ter um filho, como assim? Não, e ele será grande, ele vai... Você imagina, né, a situação dela, mas essa entrega de Maria, de confiar, é a mesma entrega que nós precisamos ter. Existe um plano, está arquitetado, ele tem um controle de tudo. O que eu preciso é só o quê? Confiar. Amém. Descansar. Amém, exatamente. Né? E seguindo, então, no texto a gente vai encontrar exatamente esses pontos, essas questões, né? Que, né, ainda no versículo 26, o texto bíblico diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A iniciativa foi de Deus e Deus ele não ficou lá de cima do trono dizendo venha, ele enviou o anjo até lá. O anjo foi ao encontro de Maria, só que o anjo não foi ao encontro de Maria dentro de um palácio. O anjo não foi ao encontro de Maria dentro de uma área, uma região nobre, onde a nobreza, os conhecedores, os letrados, os mestres moravam. Não. Ele foi a uma comunidade simples, a uma comunidade humilde. Ele foi a Nazaré. Nazaré, que ficava na região da Galileia, era uma região rural, era uma área rural, era um lugar de exclusão, era um lugar, né, periférico ali daquela região. E o anjo foi naquele lugar, né, para encontrar naquele lugar aquela que seria a mãe do nosso Salvador. E essa daqui é a segunda aplicação, é o segundo ponto que eu queria fazer dentro desse texto e para essa lição para nós refletirmos, né, que o plano de Deus, geralmente, ele é contrário às expectativas humanas. Deus, ele sempre vai no lugar das improbabilidades, que é para ficar muito claro que tudo que ele faz é por graça dele, não por mérito nosso, não pelo nosso merecimento. Maria era só uma jovem, virgem, como a pastora Dani falou. Ela era alguns dizem que ela era uma adolescente, né, que estava prometida em casamento, ela nem casada era, né, e foi ela escolhida pela graça e pela soberania de Deus. E esse fato de Deus ir ao encontro de Maria nesse lugar, encontrar Maria nesse contexto, né, o fato de Deus escolher uma jovem de Nazaré para ser a mãe do Salvador demonstra o quão diferente que é a perspectiva de Deus em relação à nossa perspectiva, em relação à perspectiva humana. A expectativa a respeito do Messias era a expectativa de um rei político, de um homem que viria para guerrear e para governar acima do Império Romano, para libertar o povo judeu do domínio do Império Romano. E o início da execução do plano de redenção é com uma menina simples de uma zona rural, de uma comunidade rural. Então, o plano de Deus, ele geralmente vai ser contrário às nossas expectativas e a gente vai se surpreender com isso muitas vezes na nossa história, né? Ela era uma improvável de Deus, né? Assim como nós, às vezes a gente olha para nós assim e fala, meu Deus, eu mesmo, você tem certeza que o Senhor me chamou para fazer isso, né? Mas é porque a capacitação vem dele mesmo, é a graça, é o favor do Senhor. O que Deus vê é o coração, né? A gente sabe a história de Davi, que é tão linda e também tão complexa, né? Mas ele foi escolhido porque Deus olha o coração. Deus não olha do lado de fora, ele não faz acepção de pessoas, ele não olha a performance, ele não olha o que é o status, o que a pessoa tem, o que ela não tem, o que ela possui, que patamar ela está, né, socialmente. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é quando Deus olha para nós com o coração e vê dentro de nós alguém que está disposto a servi-lo, né? Então, a gente consegue ver na Maria uma mulher confiante em Deus, né? Pela história a gente vê uma mulher de fé, a gente vê uma mulher humilde, a gente vê uma mulher submissa, uma mulher realmente que estava ali, Senhor, eis-me aqui, né?
Ela estava ali, talvez uma moça, né, novinha, tão assombrada. Nossa, como assim ficar grávida, né? Eu nem sei como que é isso. Mas ela foi corajosa também, porque a fé faz isso, faz a gente acreditar naquilo que é impossível, né? Porque ela podia falar, mas isso é impossível, como assim? Mas ela creu, né? E esse é o nosso lugar. Às vezes, a gente, sim, é como Maria, aquela menina que você fala assim, nossa, eu sou tão pequena, né? Eu sou tão... tô aqui da roça, né? Eu falo de mim, eu vim de Divinópolis. E foi engraçado que quando Deus falou para eu vir fazer as coisas, eu falei, Jesus, mas como assim, né? E são coisas que o Senhor escolhe para confundir mesmo, né? Os sábios, né? Escolhe as coisas fracas para confundir os fortes, enfim. Tudo para que a glória seja dele mesmo. Para todo mundo olha e fala assim, aquilo ali não tem outro jeito a não ser Deus, né? Porque poderia sim, Jesus poderia estar numa cidade muito bonita, poderia sentar num trono, mas não era esse o plano de Deus. Não era segundo as perspectivas humanas. E são coisas para a gente observar, porque às vezes a gente pede coisas para Deus, a gente espera bênçãos de Deus, milagres extraordinários, mas a gente pede com a nossa perspectiva, com as nossas expectativas. E elas podem ser frustradas e a gente, sem perceber, não vê a mão de Deus em algo tão belo, tão lindo e simples também. Né? A gente vê Jesus na tempestade, quando ele aparece, o povo está lá no barco e fala, fantasma! Porque eles não imaginavam Jesus daquela forma. Então, a gente não colocar Deus numa caixinha, né? A gente está realmente com o coração sensível, aberto, para perceber a mão de Deus, o agir do Senhor em todas as circunstâncias e situações, né? Inclusive agindo na vida da gente. Amém, com certeza. É interessante também nós observarmos que, embora Maria fosse o improvável, ela tinha um plano. Ela estava simplesmente se preparando para casar. Quando a gente está preparando para casar, a gente compra móveis, a gente compra roupa de cama, ela estava prometida em casamento, ela era noiva, né? Eu posso falar isso, gente, eu sei. A gente planeja tudo. É verdade. A gente organiza tintim por tintim. E quando as coisas fogem um pouquinho do cronograma, a gente fica um pouco doida. Por quê? Porque tinha um plano. Porque tinha um plano. Exatamente, né? tá tudo planejado. Então, né, eu acho interessante porque dentro ainda desse tópico a gente também vê Deus encontrando pessoas que estão executando um plano. Deus não encontra desocupados, Deus encontra pessoas ocupadas. Né? Quando Jesus ele chama seus discípulos, ele passa na beira da praia e ele chama pescadores, pecadores também, mas pescadores que estão trabalhando na pescaria. Né? Quando o anjo vem ao encontro de Maria, o anjo vem ao encontro de uma mulher que está se preparando para casar, se preparando para ter filhos de forma natural, só que no meio do plano natural, ela foi surpreendida com o sobrenatural, né? Com o plano eterno, com o plano divino. E, inclusive, isso põe Maria em uma situação muito complicada, né? Porque noiva, grávida, naquele contexto da época, ela podia ser apedrejada, pois é. Mas isso né, particularmente me fez refletir muito, né? O que me preocupa mais é o cumprimento do propósito ou a minha reputação. Né? O cumprimento da vontade de Deus ou a minha reputação. Eu comecei a me arrepender diante de Deus. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu me preocupo muito mais com a minha reputação do que com o propósito. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a nossa imagem pessoal do que com o cumprimento do propósito. E quando a gente faz isso, a gente sabota o plano de Deus, né? Sim. Maria, você vê um desprendimento. A gente não vê ela revoltada. Deus, mas poxa vida, assim? Eu quero ter filho quando eu casar. Né? Ela poderia, era legítima a pergunta, mas eu vou ter antes de casar? Como que é? Eu não casei. Ela não ficou questionando Deus. Sim. Né? Ela não ficou assim, presa naquele projeto que ela tinha e ficou emburradinha, ou ficou nervosa, ou ficou ansiosa. O que se vê é um coração desprendido. Sim. Abnegado mesmo. Obedecer. Abnegado, obediente, falou, Senhor, se o Senhor quer mudar tudo, virar tudo de cabeça para baixo, eu tô aqui, tô de boa. Desde que, né? É por isso que a Bíblia fala que ela é agraciada, porque ela tem esse coração entregue para Deus. Deus, se você quiser mudar os planos de cabeça, de ponta cabeça, tá tudo certo. Se o Senhor tá no controle, não precisa se preocupar, porque quem sou eu para poder reger meu plano? Não vai dar certo mesmo. Porque os nossos planos são frustrados, mas os de Deus não são. Verdade. Né? E o plano de Deus seguiu na vida dela. E isso é um recado para nós, é um lembrete para a gente. A gente precisa permitir com que o agir de Deus ele tenha
liberdade dentro de nós. Amém. Quando Ele quiser mudar as peças de lugar, a gente não tá... Eu sempre falo assim, peça as coisas para Deus, mas de mão aberta. E aquilo que Ele te dá, deixa de mão aberta também. Né? Por quê? Porque se Ele quiser tirar e colocar outra coisa, você não está... My precious, né? Você não está ali segurando e não vai entrar em sofrimento, porque a nossa vida não é nossa, é de Deus. Sim. E se a nossa vida é de Deus, tudo é dele. Não é o meu plano, né? No Carisma eles falavam isso. Eles falavam assim, um professor de missões, ele falava assim, gente, para de ficar falando disso, meu plano, meu propósito. O propósito de Deus requer o meu e o seu nascimento. Nós estamos incluídos no grande plano de Deus na Terra. Amém. E esse grande plano de Deus na Terra requer as peças dentro do lugar, e Ele sabe fazer isso. Então, não é o meu plano, não que a gente não tenha algo assim, né, específico da parte de Deus, mas nisso tem o propósito maior, é que a vontade dele seja feita na Terra. Né? Então, Mateus, você sai lá do Nordeste vindo morar aqui, a Dani mora aqui, até que quando Deus quiser, Samuel também está aqui. Mas a gente está nos lugares onde Deus estrategicamente planejou, e a gente tem um coração que ande nesse lugar de liberalidade. Na hora que Deus quiser fazer as coisas diferentes, tá tudo bem, porque o plano dele está acontecendo. Amém. E o dele não frustra. Amém. E é justamente isso, é um privilégio, né, para nós. Essa é a terceira aplicação, olhando aqui para o versículo 28. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí, né, eu fui dar uma olhada nesse texto e eu encontrei o termo escrito no grego que é kecharitomene, que Eita. significa que Maria recebeu uma graça especial não merecida, um privilégio. Nós somos privilegiados, servir ao propósito de Deus é um privilégio, não é um peso, não é uma obrigação. Eu quero deixar o Samuel falar um pouquinho sobre isso, sobre o privilégio de nós sermos incluídos mesmo no plano de Deus. Né? Para nós nossa, que alegria, eu sou parte do que Deus está fazendo. Amém. Acho que isso vai muito a ver com o ser humano, né? A gente faz planos e quantas vezes a gente, sendo criação, a gente tenta se portar ou tenta fazer o papel do Criador. Ele sabe de tudo e ele não sabe só do agora, mas ele sabe também do amanhã. E quantas vezes a gente se coloca no lugar dele e fala, não, Deus, acho que eu sei mais, acho que quanto a isso aqui eu vou conseguir decidir melhor. E ele não está olhando agora. É como se a gente todo dia escolhesse o fast food. Mas quando a gente faz uma compra para casa, aquilo dura o mês todo. O fast food que você acabou de comprar, no outro dia você já não lembra mais dele. Então, acho que vai muito disso. É quando Deus olha para nós e fala, olha, quando eu olho para você, eu não vejo um propósito que vai de um dia, que vai de uma semana, que vai de um mês, mas é um propósito contínuo. Ser cristão é acordar todo dia de manhã e tomar uma decisão diária. É como se eu dormisse todos os dias e se esgotasse isso. Eu precisasse renovar e falar, olha, Deus, eu estou aqui disponível de novo, para que o Senhor venha de novo e realize o seu plano. Então, é todo dia acordar e falar, olha, eu estou disponível e eu estou esperando o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer com a minha vida. Então, acho que é isso, é esse propósito de encontrar motivação e de encontrar verdade em tudo aquilo que a gente faz durante toda a nossa vida. Amém. E tem muito a ver com o que ele está vivendo, né? O Samuel vai embora e... Vai fazer a despedida dele aqui no GC com a gente. Ele não vai embora, assim, pra Disney, ele não vai embora pra nenhum lugar assim, ele Não vai mesmo. embora... Não mesmo. Então, assim, diante de um chamado de Deus igual Maria, né? Amém. Samuel tá indo embora, largando a casa dele, a igreja dele, a família dele, ele flui aqui na igreja, tantas coisas acontecendo na vida dele, talvez no melhor momento Deus me chama pra ir embora. E fala pra onde você tá indo, Samuel? Estou indo para o estado do Amazonas, para a Amazônia, servir um campo missionário, numa instituição lá de missionários, e eu, a partir de agora, vou ser missionário integral. Vou viver essa missão assim por completo e já não vai ser mais um ministério onde eu sirvo aos fins de semana ou quando eu estou disponível. Mas eu vou estar ali sempre disponível para aquilo que Deus quiser fazer. Com os ribeirinhos do Amazonas. Então, ribeirinhos e tribos indígenas. É isso aí, né? Dizer sim para o chamado de Deus. É isso aí, é isso aí. É um privilégio, é uma honra, é uma alegria. Às vezes eu me pego assim pensando em tudo ao nosso redor aqui e olho assim, meu Deus, que privilégio, que honra, que privilégio. Então a gente vê isso na vida da nossa irmã Maria, né? Que é uma irmã que nós temos em Cristo pela sua obediência, pela sua resposta a Deus. Nós olhamos, né? Maria recebe a visita do anjo pela soberania de Deus que vai ao encontro dela em Nazaré. Ali fala com ela. Maria, né, pelo texto que nós lemos em Lucas capítulo 1, ela tem ali uma reação, às vezes, tipo assim, eu sou virgem, eu ainda não sou casada, mas ela termina ali no versículo 38 dizendo, seja feita a vontade do Senhor, eu estou aqui para cumprir o propósito do Senhor. Então,
Maria, ela até tem os sentimentos humanos, mas ela teve ouvidos para ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, ter ouvidos para ouvir aquilo que o anjo de Deus tem para nos falar. E nós precisamos ter um posicionamento de obediência, né? Posicionar em obedecer, assim como Maria, assim como o próprio Jesus, assim como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim como Moisés, mesmo com a sua limitação, assim como Jeremias, apenas como um menino, assim como grandes homens e mulheres de Deus, como os discípulos, como Pedro, tão agressivo e impulsivo, né? Como Paulo, como Timóteo, com tantas limitações e dúvidas, eis-me aqui, Senhor. Ainda assim eu quero ser usado pelo Senhor. Nas minhas falhas, nas minhas limitações, se o Senhor conta comigo de verdade, eis-me aqui. Então nós precisamos ter esse pensamento de obediência. Glória a Deus por isso. Eu oro para que essa palavra ela tenha edificado você. A gente vai orar agora para encerrar aqui o GC. Feliz Natal aí para você, para toda a sua casa, sua família, sua igreja local, para todo o seu GC aí. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um GC. Obrigado, Senhor, por podermos desfrutar da tua companhia, da tua presença e direção. Que o Senhor abençoe o Natal de todas as famílias, todos os nossos irmãos que acompanham a gente aqui pela Rede Super, pela internet. Que o Senhor possa derramar da sua graça, bênção e provisão em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e fica na paz de Deus. Porque Ele vive, Posso crer.